Olá, estudantes do quarto ano! Eu sou a professora Ene e hoje na aula de Geografia abordaremos o capítulo número 1, Unidades Federativas do Brasil. Vamos com a prof? Abram o livro de vocês na página 176. Olhe que imagem maravilhosa! Vocês reconhecem essa imagem? Vocês reconhecem esse território? Já viram provavelmente, né? Território brasileiro, né? Quarto ano. Olha essas bandeiras. O que será que cada uma dessas bandeiras representa? Todas elas espalhadas, bandeiras diferentes. O que elas representam? Representam as unidades federativas do Brasil. Por que do Brasil, prof? Não estamos falando território brasileiro nesse momento? Então, são os estados, unidades federativas, nada mais é do que os estados que compõem o território brasileiro, ok? Vamos para a página seguinte? Vamos lá na página 176. Acompanhem lá com a prof. Vamos lá. Vamos falar sobre o território brasileiro. Opa! Vamos ver aqui, a prof vai conectar novamente a tela para que a gente possa acompanhar, porque geografia, leitura de imagem, então precisamos acompanhar, certo, estudantes? Voltamos, olha que maravilha. Então aqui, vamos falar de território. Já escutaram falar na palavra território? Sim? Não? Talvez? De repente? Olha lá. O que território significa? Território significa uma área com regras próprias e um conjunto de leis que a regulam, ou seja, que a regem. São leis que devem ser cumpridas. Por quem? Por todas as pessoas que vivem neste território. Já pensou se não tivessem leis, se não tivesse regras? Como será que seria, né, gente? Talvez não muito agradável. Olhem aqui, olhem o mapa político da região do território brasileiro. Observem ele lá. Desçam um pouquinho lá para o mão na massa. Olha lá. Vamos analisar? O que eu vou pedir para vocês fazerem aí junto com a prof? Pega um lápis mais escuro, quem sabe um lápis preto, e contorne o território do país em que você vive. Então, olha lá, vivemos no Brasil. Então, eu pego o meu lápis e faço o contorno do território brasileiro, certo? Na sequência, vocês vão precisar fazer essa anotação lá no caderno de geografia. Olha lá. Em seu caderno, escreva o nome dos outros territórios que aparecem no mapa. Então, eu vou lá e vou escrevendo. Venezuela, Colômbia, Chile, Peru e todos os outros. Não esqueçam, são países, letra maiúscula, pois são substantivos próprios. Não esquece, ok? Vamos para a página 178. Vamos falar aqui sobre as 27 unidades federativas que compõem o território brasileiro. Lembram lá que a prof. Ene falou para vocês que essas 27 unidades, que unidades federativas são os estados que compõem o território? Então, pois bem, no Brasil nós temos 27, sendo uma o Distrito Federal, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ele. Então, grifem lá, é bem importante vocês não esquecerem que o território brasileiro é formado por 27 unidades federativas, certo? Essas unidades federativas são regiões administrativas autônomas. Olha lá no glossário, autônomas são independentes. Ô prof, por quê? Porque elas possuem um governo próprio, certo? Esse governo, ele tem um representante. Quem é esse representante? O governador. Como é que ele se torna governador? Através do voto da população. Então, há candidatos e a população escolhe quem ele quer que represente o governo do estado. Aquele que é mais votado, ganha. E ele que fica responsável
por governar, por administrar o Estado, certo? Lá na página 178, virem a página, acompanhem lá, nós temos uma tabela. Essa tabela, nós temos todos os estados que compõem o território brasileiro, todos eles. Ao lado, nós temos iniciais aqui, conseguem ver? Então, olhem bem lá. Essas iniciais são chamadas de sigla. Então, muitas vezes, na leitura cartográfica, ou seja, na leitura dos mapas, ao invés de vocês encontrarem o nome do estado, vocês vão encontrar as siglas. Porque dependendo do tamanho desse desenho, desse mapa no local, fica mais fácil. Então, uma dica que eu dou para vocês, estudantes do 4º ano, não só saibam o nome dos estados, como também a sigla. É super fácil. Olhem bem. Se vocês perceberem, as siglas sempre vão iniciar com as iniciais de cada palavrinha lá do estado, ok? Vamos lá, vamos para a página 179. Na 179, eu vou fazer um convite a vocês. Então, olhem bem. Vamos lá? Observe as bandeiras de cada unidade federativa na abertura do capítulo. Identifique a bandeira que representa a unidade federativa onde você mora. Então, olhem bem. Eu moro no Paraná. Então, o que eu vou fazer? Lá na página 31 do material de apoio, eu vou desenhar a bandeira do meu estado, do estado do Paraná. Você desenha do seu aí. Faz bem bonito. Se você esqueceu, volta lá na página de abertura do livro e veja lá os detalhes da bandeira. Bem importante você conhecer a bandeira do seu estado. Certo? Mais abaixo, nós vamos falar sobre as divisões, a organização espacial desse território. Então, nem sempre o Brasil é dividido como nós encontramos hoje, com as 27 unidades federativas e com as regiões que nós conhecemos hoje, as 5 regiões brasileiras. Não, essa divisão começou lá do território, observem lá, em 1900. Primeira divisão. Em seguida, a segunda divisão aconteceu em 1940. Mudando, nós vamos ver já, mais à frente, que esses estados vão mudar muitas vezes de regiões e que essas regiões também tinham nomes diferentes no passado. Não eram iguais a que nós temos hoje. Nós vamos adentrar nesse assunto logo. Em 1970, houve a terceira divisão territorial. Então, vocês têm ali, eu peço para que vocês, aí no livro de vocês, façam a leitura cartográfica com calma de cada um desses mapas. Leitura cartográfica é interessante e muito importante que a gente faça detalhadamente, certo, estudantes? E aqui nós temos a divisão territorial atual do nosso Brasil. A última imagem. Tá? Lembram lá que a prof falou anteriormente das siglas? Olhem bem aqui, cheio de sigla, por isso que é importante a gente conhecer cada uma delas. Certo? Mudem a página lá com a prof. Vamos junto. E ali, nós vamos para o mão na massa. Mão na massa, sempre vamos praticar, né? Observe os mapas a seguir. Então, nesse capítulo, nós vamos fazer muita leitura cartográfica, gente. Vamos ver mapa, né? Então, vamos lá. É interessante que vocês olhem nessa atividade. Pede para que vocês observem o mapa de 1970 e o mapa territorial atual. Então, lá embaixo, olha o que fala. Com base na leitura e na comparação dos mapas, responda as questões abaixo. Número 1. Qual é o nome da capital do Brasil em 1940, há anos atrás? Vou dar uma dica para vocês. Ela foi a segunda capital do Brasil. A primeira foi Salvador. A segunda é ela. Por que mudou de local? Por quê?
Porque quando os nossos colonizadores, os portugueses, chegaram aqui, dominaram o nosso território, eles começaram a comercializar. Naquela época não tínhamos carro, muito menos avião, também não tínhamos navio. Nós tínhamos barcos, nós tínhamos naus. E por onde esses meios de transporte circulavam? Pelo mar. Então, nesse estado, havia o porto, que ficava mais fácil para os nossos colonizadores comercializar, receber e encaminhar as riquezas do nosso território. Então, é esse estado aí que a prof está falando. Pensa um pouquinho lá, bem facinho. Na número 2, está falando assim, qual é o nome da atual capital do Brasil? Cidade Planejada, certo? Qual é? Qual é? Começa com B, termina com A. Qual é? 3. Qual é o nome do território localizado no limite do Amazonas no mapa de 1940? Volta lá no mapa. Qual é? Será que... Quais desses territórios? Tá bem facinho, leitura cartográfica. O prof vai dar uma dica. Lá bem no cantinho, Amazonas. Bem embaixo dele. Certo? Olha a dica lá, você é esperto, mega esperto por sinal, né? E aqui nós vamos falar sobre o Distrito Federal. Vamos lá para a página 181, vamos lá com a prof. Então, em 1960, o atual presidente da época, Juscelino Kubitschek, transferiu a capital do Brasil, que se localizava lá no Rio de Janeiro. Olha a resposta anterior da questão número 2, lá da página anterior, olha lá, pegou? Né? Ele transferiu a capital, a segunda, que Rio de Janeiro foi a segunda capital do Brasil, mais para o centro do país, né? Então, mais precisamente, ali pela região do estado de Goiás, certo? Lembra que eu acabei de falar que era uma cidade planejada? Então, é claro que ela foi pensada, certo? Para isso, o presidente, ele teve ajuda de arquitetos, de urbanistas, de pessoas, muitas pessoas. Pensem quanto emprego surgiu naquela época para a construção de uma cidade, né, gente? Muito, certo? E eles projetaram e executaram, fizeram a nova capital do Brasil, Brasília, onde é a nossa capital até hoje. Aqui, ó, o urbanista Lúcio Costa, vou pedir para que vocês leiam aí em casa informações sobre ele, né? Ele é brasileiro, aqui tem umas informações bem legais, leiam lá, tá bom? E depois compartilhe com alguém aí na casa de vocês. Mostre para eles que vocês estão sabendo tudo sobre Brasília. Distrito Federal. O Distrito Federal é a menor unidade federativa do Brasil. A menor, alunos, a menor. Ele é diferente, ele tem algumas características diferentes. Olha lá, vamos lá? Ele não possui municípios como os outros estados. Ele não possui municípios. Ele possui regiões administrativas. Ele é dividido em 31 regiões administrativas, que também são chamadas de RAs. Olha a sigla lá, igual do estado, né? Igual das unidades federativas, certo? Então, para que essas RAs sejam administradas, o que acontece? O governador, ele escolhe um administrador regional para administrar cada uma dessas RAs. E assim, eles conseguem administrar, certo? Olha a diferença, então lembra lá. Quando a sua prof perguntar, lembra lá. Brasília não tem município, tem RAs. O que são RAs? Regiões administrativas. Tudo bem? Vamos seguir? Vamos para a página 182? Com a lupa na mão, a prof vai convidar vocês para fazer esse dever em casa, aí, como dever de casa. Então, olhem bem o que vocês vão fazer. Você percebeu, durante seus estudos, que as palavras município e distrito aparecem com frequência nesse capítulo, ok? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre o significado de cada uma delas e vão registrar o que é município e o que é distrito em seguida. Depois, vocês vão pesquisar
na internet a fotografia de um município ou de um distrito, qualquer um. Vão colar aqui no espaço abaixo e ali nessa linha, olhem lá, a linha, vocês vão escrever o nome da qual a imagem corresponde, ou seja, de qual unidade federativa ela corresponde. Entenderam? Ok, ótimo. Então vamos para a página 183. Vamos lá? Unidades federativas brasileiras estão localizadas, esses municípios, dentro dos municípios. Então, as unidades federativas têm os municípios, ok? E aqui nós temos dois mapas de dois locais diferentes. Aqui também convido vocês para fazer como lição de casa, certo? Troquem informações. No de olho no local, escreva o nome do município ou da região administrativa que você mora. Eu moro no município de Curitiba, então eu escrevo lá, você escreve o seu, certo? E aqui nós falamos das regiões administrativas, os limites das regiões administrativas. Esses limites, eles são ou com linhas curvas ou com linhas retas. Então, uma dica para a gente resumir isso daqui para vocês verem que é fácil. Linhas curvas são limites naturais, rios, montanhas, enfim. Linhas retas são as linhas demarcadas pelos seres humanos. Então, pode ser uma estrada, uma rodovia, certo? Olha que fácil de entender. E na imagem ainda fica bem mais fácil. Aqui vocês também têm uma atividade do material de apoio, que é interessante vocês fazerem. Leiam lá o Para Saber Mais, esses textos completam o nosso conteúdo e são extremamente interessantes. Baixam o RA e na casa de vocês, também como dever de casa, vocês vão preencher as tabelas com os nomes que faltam das unidades federativas do Brasil, ok? Olhem bem, às vezes vai faltar a unidade federativa e tem o nome da capital. E pode ser que seja inverso, tem o nome do estado e vocês terão que preencher com a capital. Pesquisa lá, busca informações. Certo, estudantes do 4º ano? Obrigada pela aula de hoje, até breve.